Desencanto. Eu me lembro muito bem do dia em que cheguei a Brasília. Percorri a Asa Sul de táxi e não gostei muito da arquitetura. Parecia, como a mim me parece até hoje, um conjunto de caixas de fósforos, uma ao lado da outra. Era completamente diferente da minha cidade bicentenária e seus casarões antigos. Pedi ao motorista para conhecer a esplanada dos ministérios. Lá sim, fiquei sem palavras com a beleza arquitetônica moderna. Pareciam esculturas a céu aberto. Não havia o complexo cultural da República, como a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional. Mas a catedral já estava construída, e eu percorri garboso a esplanada dos ministérios. Fiquei orgulhoso da capital do meu país, a qual conhecia pelo cinema e por fotografias da revista O Cruzeiro. Conhecer Brasília leva tempo, então programei uma visita à Câmara dos Deputados. Naquela época, era possível subir a rampa, andar de um lado ao outro entre as duas abóbadas e descer uma escada que dava acesso às galerias do Senado e da Câmara dos Deputados, onde era possível assistir às sessões ordinárias e acompanhar as decisões dos parlamentares. Também era possível percorrer toda a esplanada, desde a Catedral até o Palácio do Itamaraty, passando por dentro das entradas principais dos ministérios. Isso ajudava muito na época das chuvas. Não havia um controle de entrada de pessoas, porque todos os órgãos públicos eram considerados patrimônio do povo, casas do povo, sendo concedido o acesso livre a qualquer cidadão. Por meio de concurso, ingressei no serviço público. Também não havia controle de acesso. Cada um entrava, dirigia-se à sua repartição, assinava o livro de ponto, avisava o chefe imediato da chegada e começava a trabalhar. Havia um ônibus à disposição para pegar os funcionários em paradas próximas às suas residências e deixá-los pouco antes do início da jornada de trabalho no estacionamento do Ministério. Dessa forma, todos entravam e saíam no mesmo horário, sem problemas. Os governos foram passando e muitos cargos públicos foram sendo extintos. Os ônibus funcionais foram cortados. As entradas passaram a ser bloqueadas de um lado, impedindo a passagem por dentro dos ministérios em dias chuvosos. Veio o crachá, mais tarde o crachá eletrônico, o ponto eletrônico com biometria, a roleta, o raio-x, o scanner de mão, o guarda terceirizado, a identificação à chegada e as câmeras de segurança. E, por incrível que pareça, os serviços foram piorando. Com a suspensão dos concursos públicos, foram contratados empregados terceirizados, muitos deles como parte da cota de parlamentares. Já os concursados eram apegados às suas repartições, procuravam fazer o melhor para poderem se aposentar com honra e dignidade e receber a tradicional placa de prata com um agradecimento pelos serviços prestados. Tentou-se por muito tempo a implantação da meritocracia. O funcionário entrava por concurso, aprendia o serviço e ia sendo promovido até chegar a diretor ou, excepcionalmente, a secretário nacional. Inclusive, em meados de 1985, a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, foi reativada para promover o treinamento dos servidores públicos, principalmente na área de computação, que estava sendo implantada em todos os setores. A ingerência política, no entanto, inverteu tudo isso. Existiam os iguais, por terem sido aprovados em concursos públicos, e os mais iguais, aqueles apadrinhados por políticos,
que mal saídos da faculdade já assumiam um cargo de assessoria, coordenação ou direção, sem concurso, sem conhecer os processos de trabalho, para chefiar quem trabalhava há muitos anos no setor. Assim, ou virava um motivo de chacota, ou criava uma rede de puxa-sacos, de lambibotas. Sim, eles existem em toda parte, para se manterem nos cargos e atenderem pedidos dos padrinhos políticos. Isso representou uma quebra de todas as regras e normas do serviço público, a ponto de não se saber quem é concursado e quem não é. E existem os chefes profissionais, os quais ficam pulando de ministério em ministério, quando não são vistos em assessorias no Congresso Nacional, defendendo e incentivando leis em benefício de lobistas, cujo único propósito é aproveitar as brechas da lei para aprovar emendas em benefício próprio ou de grupos. É claro que as brechas da lei são propositais. Joga-se um assunto polêmico para o povo se ocupar e, nos bastidores, aprova-se tudo que beneficia grupos de interesse. Assim, os recursos públicos que deveriam ser aplicados em prol da população acabam beneficiando propriedades particulares ou vão para paraísos fiscais legalmente, já que a lei aprovada não proíbe a prática. Ou, como diz o ditado, o que a lei não proíbe é permitido. O povo trabalha, paga impostos, tem péssimos serviços de saúde, somados ao péssimo atendimento na previdência social, nas farmácias de alto custo, no transporte coletivo, nas escolas públicas. O que temos presenciado é uma inversão de todos os valores morais, inclusive com insinuações de retorno a um passado inglório, onde a liberdade de expressão e o direito de ir e vir foram tolhidos. Aproveitar-se de uma pandemia para fins políticos, deixar morrer 600 mil pessoas por negligência e não fazer o que deve ser feito com o velho discurso de que, a partir da próxima eleição, isso vai ser resolvido, é muita desfaçatez. O país prestes a comemorar 200 anos de independência, uma data marcante, que deveria ser comemorado com toda a pompa, e políticos fazendo alianças para a próxima eleição. Só me resta lamentar, falar da minha decepção e registrar o meu desencanto com tudo isso. Falta liderança, falta compromisso. Um povo não pode continuar abandonado por ter acreditado em promessas de campanha política turbinadas por fake news. Alguém precisa dizer ao rei que ele está nu. O rei está nu.